estresse, ele é danoso cronicamente. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Oi. É verdade aquele negócio que, tipo, lembra aquela quebra de você fazer exercício muito disso depois de comer pode matar? Não que eu saiba. Não. Negócio de afogar. Você diz, me fugiu uma palavra, como que é, pessoal? Tem um nome isso aí, o indivíduo entrar em congestão. É isso que você está falando? Congestão? Que o indivíduo, sei lá, comeu um monte, aí vai no mar e aí morre afogado, congestão. Quando faz muito exercício, sobe muito pH do sangue, e continua o exercício e isso acaba desmaiando. Mas o que você tem normalmente uma regulação, assim, dificilmente o indivíduo voluntariamente vai conseguir fazer um exercício tão intenso a ponto de ficar em acidose metabólica que vai causar um problema. O indivíduo sedentário, ele vai entrar em fadiga antes. Porque para você diminuir o pH sanguíneo, você tem que trabalhar num grau de intensidade que o exercício fique anaeróbio. E aí, num exercício anaeróbio, você não aguenta fazer isso por muito tempo. Né? E aí, o indivíduo treinado, ele pode treinar essa capacidade e ficar prolongado. Só que a capacidade dele regular o pH... Então, normalmente, quando você tem esses casos raríssimos, é um caso de alguma doença associada. O indivíduo ele tinha um problema cardíaco e não sabia. Aí ele tem um piripaque. Vira e mexe, todo ano você escuta de um jogador de tal time que morreu ali em campo, mas frequentemente isso está relacionado a problemas cardiovasculares. Né? Eu acho assim, se existe o caso de acidose metabólica pelo exercício, isso é muito raro. Acidose metabólica vai matar o sujeito em condições clínicas diferentes. Por exemplo, um diabetes totalmente descontrolado, ou então uma capacidade de tamponamento do sangue. Então são situações bem particulares que levariam a uma acidose metabólica tão, sabe assim, letal. Né? O nosso corpo tem mecanismos de ajustes. Na hora que você entra em acidose metabólica, seu padrão respiratório muda. Você começa a ventilar, você não tem nem controle sobre isso. Você começa assim, você hiperventila para liberar mais CO2 e isso vai aumentar o pH do seu sangue para diminuir o pH, quer dizer, vai aumentar o pH, né? Você vai reverter a acidose que você estava. Numa situação de respiração desse tipo, você nem consegue fazer exercício físico, manter o exercício tão intenso. Então, eu acho que isso aí pode existir, mas assim, é um caso em 1 milhão, um caso de 10 milhões, isso entra fora da fisiologia normal. Bom? Mais dúvidas, pessoal? Da congestão? A congestão é uma coisa curiosa, porque assim, não tem uma causa conhecida congestão. Normalmente se acredita mais ou menos o seguinte, tá? Que a maior parte das pessoas que sofreram congestão e eventualmente se afogaram depois de comer, geralmente isso acontece na praia. Impressionante, pessoal, o número de pessoas que morrem afogadas em praia, vocês não têm ideia. Às vezes, dependendo de uma cidade, sei lá, Santos, Guarujá, no verão, às vezes, num dia morrem assim, várias pessoas, é muito perigoso. Enfim, mas algumas dessas pessoas, eles morrem pelo seguinte, olha que coisa maluca, mas é verdade. Né? A mãe de você já falou para não ir tomar banho depois de comer? Então, é a mesma lógica, mas é mais ou menos o seguinte, a água, ela é um excelente condutor de calor. Então, invariavelmente, a água vai estar numa temperatura abaixo de 32 graus, que é a temperatura da pele. Então, exceto se você gosta de tomar banho escaldante, a água sempre vai reduzir sua temperatura corporal. Ou vai tender a reduzir a temperatura corporal. Na hora que você tem esse efeito da água, às vezes você tem, olha que coisa interessante, uma reação à temperatura. E essa reação à temperatura envolve contração de alguns músculos, como abdominais. Né? Quando você está com frio, repare, você contrai seu abdômen. Isso aumenta a pressão dentro do seu corpo. Aumentando a pressão dentro do seu corpo, você pode ter uma reação que às vezes ela é muito rápida, você te pega de surpresa, que é uma sensação de vomitar. Olha que coisa interessante. Não é sempre isso que acontece. E aí, isso faz com que você passe mal dentro da água, aí você está no mar. E aí, essa súbita reação de mal-estar num lugar que eventualmente você não está acostumado, sei lá, está na água, está vindo onda,
isso te desnorteia e faz você se afogar nessa situação. Raramente, ninguém vai morrer de congestão porque tomou banho, né, depois de comer um monte. Essa é uma lenda das nossas mães que insistem em aplicar esse conselho. Só que às vezes, em um número muito pequeno de casos, você pode passar mal, né, nessa situação. E aí, se você está numa situação mais perigosa, como eu falei, na praia, a água em cima, vem a onda, o fato de você passar mal nessa situação realmente te desnorteia. E eventualmente, se você não sofre uma ajuda, você pode se afogar bestamente por conta disso. Né? Essa é uma causa frequente de afogamento. O indivíduo ele passa mal e ele se desespera nessa situação. Talvez foi o que aconteceu com aquele ator, não sei se ele teve congestão, mas ele se desesperou. Se desesperar na água não é um bom negócio, tá? Porque aí você não nada direito, você fica completamente, você perde completamente a capacidade de raciocínio e tende a se afogar mesmo. Então essa é a base da congestão, é uma coisa meio... Não tem, porque na verdade você pode passar mal pelo mesmo efeito. Esse choque térmico vai roubar a temperatura inconscientemente, porque isso é sistema nervoso autônomo, seus músculos abdominais vão contrair involuntariamente, isso vai aumentar a pressão interna dos seus órgãos. Imagina seu estômago com comida até o talo, a pressão interna vai apertar, e nisso, de repente, você vomita sem se dar conta. Se você está numa situação de apuro, se ela está mergulhando e vomita, você perde completamente a noção. Então, numa piscina você pode até se afogar também, você entendeu? Mas assim, tomando banho, você vai se afogar como? Se você abrir a boca e começar a ir na água, você não vai se afogar, você entendeu? Mas numa situação, às vezes, de um rio, uma piscina, um mar, você perde tanto a noção por esse desespero que às vezes você se afoga sem nadando bem. É uma coisa meio assim, surreal. Mas olha, o professor aqui já teve alguns amigos que se afogaram. Impressionante. Eu garanto que o cara sabia nadar, cara na minha idade, mais jovem. E assim, quando você escuta essa história, você fala, não é possível, né? Claro que uma causa frequente de afogamento na praia é que o indivíduo enche a lata, e aí o que contribui, é claro, o indivíduo está intoxicado pela bebida, inclusive favorecendo até o indivíduo passar mal de vomitar também. Então, se isso acontece, o indivíduo, como eu falei, passar mal, pessoal, você perde a reação, não é verdade? Quando você vai vomitar, a sua pressão cai, você treme, você às vezes não aguenta ficar de pé vomitando, você precisa se apoiar. Imagina você tá com a onda em cima de você perde a noção. Bom, mais uma curiosidade? Então, pessoal, vamos entrar para o finzinho da aula. Então, agora, o que a gente vai falar rapidamente? A gente viu como funciona o sistema simpático e parasimpático. A gente entendeu um pouquinho da anatomia dele e entendeu como que eles afetam os órgãos, como que eles regulam os órgãos. Agora, rapidamente, a gente vai falar de algumas estruturas que controlam o seu sistema nervoso autônomo. Seriam os centros superiores, ou seja, esses neurônios pré-ganglionares estão sob algum controle. Quem controla os neurônios pré-ganglionares? O controle dos neurônios pré-ganglionares normalmente depende muito dessas estruturas relacionadas com o controle das emoções. Então, olha só, na hora que você recebe a informação do coração, essas informações são transmitidas para várias estruturas. Alguns exemplos, uma estrutura chamada amígdala, outra, hipotálamo, né? E algumas regiões corticais. Então, são essas regiões que recebem as informações sensoriais viscerais, processam essas informações viscerais e a partir destes neurônios é que eles que regulam os neurônios pré-ganglionares. Então, quais são essas estruturas que são capazes de regular nossos neurônios pré-ganglionares e, portanto, simpático e parasimpático? A primeira estrutura muito interessante é essa estrutura chamada amígdala, né? Amígdala, aquela que vocês tiraram quando vocês eram pequenininhos porque tinham muita infecção de garganta? Não! Aquela estrutura tirada é a tonsila palatina,
né, popularmente chamado de amígdala, mas ela é um órgão linfóide. A amígdala que vocês tiram ali na garganta não tem nada a ver com essa. Essa amígdala, ela pertence ao lobo temporal, inclusive é uma estrutura subcortical. Ela não pertence ao córtex cerebral. São essas duas bolas presentes, olha só aqui o formato, é como se fossem dois ovinhos pequenos. Ele é menor que um ovo de galinha, mas maior que um ovo de codorna. Presentes, essas duas bolinhas presentes em cada um dos seus lobos temporais. A amígdala é esse conjunto de neurônios, e a amígdala, na realidade, é um órgão muito complexo. Ele é subdividido em vários núcleos. Tem vários núcleos da amígdala, tá? E a grosso modo, o que a amígdala faz, pessoal? Ele é a principal região que controla a expressão emocional. Então, olha que coisa interessante. A amígdala recebe informação sensorial de todos os seus sentidos, né? Visão manda informação para a amígdala, olfação, gustação, tudo. Além disso, a amígdala, ela é muito próxima de uma outra estrutura chamada hipocampo. A formação hipocampal, ela está ao lado da amígdala, e o hipocampo também se comunica muito com a amígdala. Lembra, o professor falou alguma coisa sobre hipocampo. O que o professor falou sobre hipocampo? Está relacionado com formação de novas memórias. Então, pessoal, o hipocampo é uma área relacionada à memória, manda informações para a amígdala, e a amígdala recebe informações sensoriais. Para que serve essas informações que são enviadas para